Uma questão de matemática básica para você tentar resolver e relembrar aí tudo que você já aprendeu na escola. Se você for prestar um concurso, você já vai estar afiado aí para resolver. 5 dividido por 5, dividido por 5, dividido por 5. Como é que eu resolvo essa expressão aqui? Qual é a ordem correta de se resolver? Se você já souber, deixe nos comentários aí qual que é seu palpite, a sua opinião sobre essa questão que está aqui para você, tá bom? Letra A, número 1. Letra B, 5 ao quadrado. Letra C, 5 elevado a menos 2. Ou letra D, 1/5. Deixa aí nos comentários e vamos resolver juntos essa questão. Se você puder deixar o seu like também fortalece bastante, se inscrever aí no canal, porque isso vai fazer bastante coisa legal acontecer, tá bom? Vamos que vamos, gente. Temos aqui, como eu disse para vocês, várias divisões, tá? E quando eu tenho divisões em uma expressão numérica, todas umas seguidas da outra, a gente tem que saber a ordem correta. E a gente tem também uma coisinha que nos ajuda bastante, né, em todas as expressões, que é o chamado pendas, tá? Nessa questão, vou trazer para vocês essa palavrinha que nos ajuda aqui a lembrar da ordem das operações. Não vou trazer sempre, mas sempre que precisar, eu vou trazer essa lembrança para vocês, para poder nunca mais esquecer, né, a ordem de se resolver as expressões. Temos aqui, gente, P, que é os parênteses, tá? Os parênteses são as primeiras coisas que a gente deve resolver em uma expressão numérica, tá? Parênteses. O E representa para a gente os expoentes, tá? Os expoentes, que equivale potenciação, radiciação e tudo mais. O M é multiplicação. Lembrando, enquanto eu estou fazendo aqui com vocês, já pode deixar nos comentários o seu palpite, tá? O D é a divisão. O A é a adição. Então, percebo que tem aqui todas as operações básicas que a gente conhece, tá? E aqui a subtração. Muito bem. Só que aí tem que chamar a atenção de vocês uma coisa, tá? O M e o D estão juntinhos, tá? Mesma prioridade. E o A e o S também. Então, vamos começar fazendo aqui. Como só tem divisão, e aí aqui que está a palavra-chave que eu vou falar para vocês, tá? Quando temos apenas divisão ou divisão e multiplicação, as coisas devem ser resolvidas na ordem em que elas aparecem, ou seja, na ordem de leitura, da esquerda para a direita. Então, vou até fazer uma setinha aqui para a gente lembrar, ó, da esquerda para a direita. A mesma coisa, a adição e subtração também, tá? Na verdade, a gente vai fazer sempre da esquerda para a direita para não ter erro. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar daqui de cima, ó. Como é da esquerda para a direita, a primeira operação que eu devo fazer é essa daqui, ó. 5 dividido por 5, tá? Cuidado para você não querer resolver essa aqui junto, porque lembrando que eu tenho que fazer essa aqui primeiro. Não posso pular as etapas, tá? 5 dividido por 5 é igual a 1. Muito bem. Vou dividir agora por 5. E depois dividir por 5. Ó, o que eu fiz nesse passo? Eu só resolvi essa primeira divisão, tá? Muito bem. Agora eu tenho que resolver as outras divisões. 1 dividido por 5. E aqui eu chamo a atenção para vocês um detalhe importante. Como é uma questão de alternativas, a gente pode olhar nas alternativas e ver como elas estão expressas. Por exemplo, se eu quiser dividir 1 por 5, eu vou encontrar um número decimal, né? 0,2. Só que, olhando nas alternativas, não temos nenhum número decimal. Temos frações e expoentes negativos. Então, eu vou tentar fazer de alguma forma que, ao fazer essas operações, eu deixe ou como fração ou como expoente. Beleza? 1 dividido por 5, a gente lembra da definição de frações, né? 1 sobre 5. Então, essa divisão aqui, ela pode ser transformada nessa fração aqui, ó, 1/5. Que é a mesma coisa. Não sei se vocês concordam comigo, se fica claro para vocês isso. 1 dividido por 5 é igual a 1/5. Beleza, e o resto eu vou manter aqui. Dividido por 5. Olha que legal que ficou, gente. Temos agora 1/5 dividido por 5. Uma divisão entre números fracionários e números inteiros. O que eu faço aqui? Eu vou conservar a primeira, lembrando aqui, ó, uma coisa importante, quando não tem nada aqui no meu denominador, é sempre 1. Inclusive, ó, são inversos aqui, tá? Eu vou conservar a minha primeira fração, mantendo ela da mesma forma,
e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é só eu pegar o 1, colocar em cima, e o 5 colocar embaixo. Então, vai ficar 1/5 aqui. E olha que legal, gente. Agora se transformou o nosso problema em uma multiplicação de frações, tá? Multiplicação de frações, eu vou fazer o seguinte. Multiplicar tudo reto. Ó. Numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador. Então, eu vou chegar na resposta. 1 vezes 1 é igual a 1. 5 vezes 5 é igual a 25. Muito bem, gente. Chegamos aqui num ponto aonde já encontramos um resultado para a nossa expressão numérica. Toda essa divisão aqui vai ser 1 sobre 25. Se a gente quiser fazer a divisão, dá também, se não me engano, vai ser 0,04 esse valor aqui, tá? Mas agora a gente tem que encontrar qual dessas alternativas representa para a gente esse 1 sobre 25. Não é muito difícil e eu vou ajudar vocês, tá? Vou ajudar mesmo vocês a encontrar. A primeira a gente já pode eliminar, né? Não é o número 1. E agora vamos fazer 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, gente, é 5 vezes 5. Lembrando aqui da definição da potenciação, 5 vezes 5, lembra da tabuada, é igual a 25. Muito bem. Não é a nossa resposta. Embora tenha ficado bem parecido com o que a gente tem aqui, não é esse o valor que eu desejo encontrar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pular para a próxima, né? 5 elevado a menos 2. Já perceba também que a letra D, ela não é, né? Não é 1/5, porque 1/5 é diferente de 1/25. Beleza, agora vamos ter que resolver esse expoente aqui negativo. Como que eu faço para resolver um expoente negativo? Vai ser a seguinte forma, gente. O sinal de menos que está aqui no expoente, ele vai inverter o meu número que está na base. Ou seja, o 5, que é 5 sobre 1, pelo mesmo motivo que a gente fez aqui, né, 5 sobre 1, ele vai ficar invertido. O sinal de menos transforma o 5 em 1/5, tá? E depois de feito isso, o sinal troca, vai ficar positivo, elevado ao quadrado. Em outras palavras, como que vai ficar agora essa nossa, o resultado dessa fração elevada ao quadrado? Vai ficar 1/5 vezes 1/5, né? Repete a base na multiplicação, a quantidade de vezes que está no expoente. 1/5 vezes 1/5 é exatamente 1/25, que é a nossa resposta. Olha lá, 1/25 a gente tinha encontrado aqui antes. 1/25 é a alternativa letra C. Portanto, a resposta correta, letra C. Se você marcou essa, meus parabéns, você acertou essa questão. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Agora vamos para a próxima. Se liga nessa questão de matemática básica, temos aqui uma expressão numérica e eu pergunto para você qual é o valor dessa expressão. Se você já sabe, deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa expressão numérica, beleza? Antes de mais nada, pessoal, gostaria de pedir para você, se você souber, deixar aí nos comentários qual dessas opções aqui é a resposta dessa nossa expressão. Se você puder curtir também, ajuda bastante, tá? Vamos chegar aí numa meta de likes bem interessante. Se você me ajudar, fortalece muito o trabalho, tá bom? E você pode também se inscrever no canal, porque isso é a parte mais importante. Trago vídeos de matemática todos os dias para vocês aqui, beleza? Agora, gente, é o seguinte, vamos começar sempre pelos parênteses, tá? Se tem parênteses na expressão, a gente já foca direto neles, resolve tudo que está dentro, depois vai para fora, beleza? Dentro desses parênteses, a gente tem aqui um 4 primorial menos 2. Você já ouviu falar no 4 primorial? Esse símbolo aqui, né, de hashtag, tá? Muito interessante, eu vou ajudar vocês a decifrar essa operação, mas para a gente começar a fazer essa operação, a gente precisa conhecer um conjunto de números, chamados de números primos. Vocês conhecem os números primos? São números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, e esses números vão ser os números que vão compor a multiplicação desse primorial. Então, os números são 2, 3, 5, 7 e assim por diante, 11, 13, tá? Pode crescer, os números são infinitos, mas aqui pra gente já é suficiente esses nossos primeiros valores aqui, tá? Então, o 4 primorial, por definição, vou até fazer uma puxadinha aqui, ó. 4 primorial vai ser a multiplicação dos primos menores ou iguais a 4. No caso, o 4 não é primo, então ele não entra na multiplicação, eu vou considerar apenas os menores do que ele. Se eu olhar aqui na listagem que eu fiz, o 3 é um desses valores
e o 2 é o outro desses valores. Então, a gente vai ficar aqui como sendo 3 vezes 2. Olha que interessante, gente. 4 primorial é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6, então no lugar dele eu já consigo colocar o 6, beleza? Então vai ficar aqui 5, vou fazer de azul, 5 mais, abre parênteses, 6, que a gente acabou de descobrir, menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, não pode esquecer desse quadrado aqui, tá? Muito importante, mais o 3. Muito bem. Agora você vai fazer o seguinte, subtrair esse 6 menos 2. Aqui fica fácil, né? Isso aqui é 4, e eu mantenho o quadrado que estava aqui. Vou pegar esse 5, adicionar aqui, e o 3 também. Tá ficando bem mais fácil agora, tá? 4 ao quadrado, gente, 4 ao quadrado é igual a 16. Lembra disso? 4 ao quadrado, olha aqui, é igual a 4 vezes 4. Basta lembrar aí da definição de potenciação, tá? 4 vezes 4 é igual a 16. E aí agora você consegue substituir aqui. Vai ficar 5 mais 16 mais o 3. Agora é só fazer a adição desses valores, tá? 5 mais 16 é 21. E 21 mais 3 é a nossa resposta, que vai ser 24. Essa daqui, gente, é a resposta da nossa expressão numérica. Olha que interessante, uma expressão bem complicada que deu um número bem tranquilo, né? 24 é o valor que a gente estava procurando. Agora, a segunda parte do nosso exercício é descobrir qual dessas opções aqui, 5 primorial, 6 duplo fatorial, 3 fatorial ou raiz quadrada de 576, que representa para a gente esse 24. Você já sabe resolver? Vamos aí deixar nos comentários se você consegue descobrir qual dessas operações representa o 24 e, claro, venha comigo para você acompanhar também essa resolução, beleza? Então, vai ficar o seguinte, vamos começar pelo 5 primorial. A gente acabou de aprender e relembrar aqui, né, o primorial. Basta a gente pegar, então, os próprios números primos que já estão aqui e fazer a multiplicação, beleza? Seguinte, temos os números primos, a gente vai pegar os menores ou iguais a 5. Quais são os números primos menores ou iguais a 5? É o próprio 5, o 3 e o 2. Então, são esses os números que a gente deve multiplicar nessa operação. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. A multiplicação dos primos menores ou iguais ao 5, beleza? 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor do 5 primorial. Excelente, gente. Agora a gente vai pegar aqui o 6 duplo fatorial. E a gente já pode, inclusive, eliminar essa opção aqui, né? Porque 30 não é a nossa resposta, não é a letra A, então. A letra B pode ser uma possível candidata, tá? Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. 6 duplo fatorial, ele vai multiplicar os menores que ele, só que tem que ter a mesma paridade. O que que isso significa? Como o 6 ele é um número par, ele vai multiplicar todos os pares menores ou iguais ao próprio valor, que é o 6. Então, vamos começar pelo próprio 6. O número par que vem antes dele, né, o anterior a ele, é o número 4, então multiplica por 4. O número par menor do que 4 é o 2. E agora, não vou multiplicar por 0, a gente já para por aqui. 6 vezes 4 vezes 2, pessoal, vai ser uma multiplicação bem simples. Ó. 6 vezes 4, 24. Opa, quase, hein? Multiplicado por 2 vai ser 48. Por pouco, não encontramos aqui a nossa resposta, ficou o dobro dela, né? Mas a gente já tem aqui uma segunda opção para poder eliminar, né? Essas duas opções já não são as nossas respostas. Temos que ir agora para o fatorial de 3. O fatorial de 3, gente, é muito simples. A gente vai multiplicar os menores ou iguais ao 3, que são naturais, tá? Então, começando do 3, multiplica o antecessor dele, que é 2, e multiplica o antecessor do 2, que é 1, certo? Agora, gente, é só fazer essa multiplicação muito simples. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 é igual a 6. Então, mais uma opção eliminada. Provavelmente a nossa opção, então, resposta correta é a alternativa letra D. Mas, como aqui eu estou para ensinar vocês, vamos ajudar vocês a resolver essa raiz quadrada, que não é difícil. Vou mostrar para vocês como que faz, tá? Vamos utilizar um método chamado de método da fatoração. Como que funciona esse método da fatoração? Você pega o 576, que é o nosso radicando, né, o número que está sendo extraído da raiz quadrada, coloca ele em uma fatoração por números primos. Faço um traçadinho aqui, né, que é a fatoração. E agora eu vou fazer divisões pelos números que eu listei aqui em cima, tá? Esses números primos aqui. Começando pelo número 2. Por que que é bom começar pelo número 2?
576 é um número par. E o 2, ele é o único primo que é par. Então, a gente vai conseguir fazer essa divisão tranquilamente. Opa! Por 2 aqui, então. 576 dividido por 2 vai ficar 288. Excelente. 288 continua sendo um número par. Então, divido por 2 de novo. Isso aqui vai ser igual a 144. Divide por 2 de novo. Aí fica tranquilo, vai ficar aqui 72. Continua sendo par. Vai por 2 de novo. Até a gente encontrar o número ímpar, vamos dividindo por 2, tá? 36 dividido por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. E agora sim, chegamos em um ponto onde não é mais um número par. Temos o nosso próximo número primo, que é o 3, e consegue dividir o 9. Então, vamos por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Chegamos em um ponto aqui bem interessante dessa nossa raiz quadrada. Temos a raiz que tem índice 2, por ela ser uma raiz quadrada. Vamos agrupar, então, esses valores de 2 em 2. Todos eles de 2 em 2, por quê? Como aqui é uma multiplicação, né? A fatoração são elementos de uma multiplicação, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, aqui também 2 ao quadrado, aqui também, e aqui vai ficar 3 ao quadrado. Basta que a gente coloque essas potências dentro da raiz e depois simplifique, e aí vai ficar bem tranquilo de resolver, tá bom? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Posso separar essas raízes da multiplicação, vai ficar 2 ao quadrado aqui também, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado novamente, e finalmente a última, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Agora a melhor parte, acho que todo mundo gosta, né, de simplificar, corta essa raiz com esse quadrado, corta aqui, e vai só simplificando. O que sobra então nessa raiz quadrada? Apenas os fatores aqui, né, 2, 2, 2 e 3, que são os números que a gente vai multiplicar para encontrar a raiz quadrada de 576. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Se a gente fizer essa conta, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 é aquilo que a gente esperava, né, gente? 24 é o valor da expressão e é o valor dessa raiz quadrada. Portanto, a resposta correta dessa questão, a alternativa letra D. Se você marcou essa questão, parabéns, você conseguiu acertar, beleza? Bem complicado, bem fácil. O que vocês acharam? Deixe nos comentários. Até a próxima. Questãozinha de matemática básica para você que está chegando aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Temos aqui agora uma expressão numérica para podermos resolver juntos. E eu quero saber de você se você sabe ou não resolver essa expressão. Qual é o valor dessa expressão? 15 menos 6 ao quadrado, dividido por, abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses. Se você já sabe, deixa aí nos comentários, beleza? Letra A, B, C ou D. E vamos, é claro, resolver juntos essa questãozinha para ensinar vocês como que resolve e depois decifrar essas operações que estão aqui nas nossas opções, beleza? Começando aqui, para resolver essa questão, temos que definir qual das operações devem ser feitas primeiro, tá? Começando pelos parênteses, a gente vai começar tudo que está dentro deles sendo resolvido primeiramente, tá? Não pode se esquecer disso. Os parênteses, eles dão uma importância maior para as operações, para os números, tá? Então, a gente faz primeiro aqui o parênteses e, primeiramente, ignora tudo que está fora, tá? 8 dividido por 2 é a primeira coisa que a gente deve fazer. E 8 por 2 é muito fácil. Isso aqui é igual a 4. E aí, o restante eu vou manter, ó. Divide aqui, o 6 ao quadrado, daqui a pouquinho a gente resolve. E o 15 vai ficar aqui paradinho também. Olha só, atualizamos a nossa expressão e temos agora essa daqui para resolver. Entre essas operações, já não tem mais parênteses. O que eu vou fazer primeiro? Temos potência, subtração e divisão. A primeira coisa que a gente faz nesse caso aqui é a potenciação. Gente, ela tem maior prioridade que as outras, tá? 6 ao quadrado é a operação que a gente deve resolver nessa etapa. 6 ao quadrado eu vou resolver aqui em cima, ó, puxar uma setinha e vamos ver quanto que vale essa operação. Por definição, a gente vai fazer 6, que é a base, multiplicada por ela mesma. 6 vezes 6, beleza? E 6 vezes 3, a gente lembra da tabuada, isso aqui é igual a 36. Excelente, pessoal! 36 é o valor de 6 ao quadrado, a gente já substitui ali dentro da nossa expressão no lugar do 6 ao quadrado. Então, vai ficar 15 menos o 36 dividido por 4.
Excelente. Nesse ponto aqui temos subtração e divisão. Dessas duas operações, né, a gente deve resolver primeiro a divisão. Só em seguida a gente resolve a subtração. Então a gente vai fazer primeiro 36 dividido por 4 e vamos preservar aqui, ó, esse sinal de menos, beleza? Por causa que é a subtração que está sendo feita e menos com mais fica menos, então vai manter esse negativo aqui, beleza? O 15 a gente vai manter. E quanto que é 36 dividido por 4? Basta lembrar da tabuada, né? O número que multiplicado por 4 que dá 36, que é o número 9. Está na tabuada do 9, então fica tranquilo, né? 15, então, menos 9. Olha só, a parte mais fácil, né? 15 menos 9 só pode ser exatamente 6, que é o resultado da nossa questão, dessa expressão numérica aqui, tá? Vou circular aqui de vermelho. E aí agora, nessa etapa, né, depois de você já ter acertado aqui essa parte, vamos tentar descobrir qual das opções representa pra gente esse 6, tá? Será que esse 6 fatorial? Será que é 3 ao quadrado? 6 primorial ou raiz cúbica de 216? Vamos resolver cada uma delas e no final descobrir qual delas que vale 6, tá? Pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, então venha comigo para resolver cada uma delas. Começando do fatorial, é uma operação que já está recorrente aqui no canal, o pessoal já está manjando. Para calcular o fatorial, eu vou multiplicar os números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui. No caso, é o 6, tá? Então, eu vou pegar o 6 e multiplicar os menores do que ele. Então, vai ficar 6. O antecessor do 6 é o 5. O antecessor do 5 é o 4. E assim, gente, vai seguindo até chegar no 1, tá? Não vou ficar repetindo essas frases, né? Multiplica os antecessores até chegar no 1. E agora, a missão é resolver essas operações aqui. Não é difícil, tá? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. Beleza. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 2 vai ficar igual a 720. Então, 720 ficou bem grande o valor aqui, tá? É o resultado de 6 fatorial. Vou até circular aqui. Mas, embora seja um número interessante, não é o nosso resultado. Então, não vamos marcar 6 fatorial. Já eliminamos essa opção, beleza? Agora, a próxima é 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado é uma opção bem parecida com esse 6 ao quadrado. O que muda? Apenas a base. Então, o número que multiplica por ele mesmo vai ser alterado. Em vez de multiplicar 6 vezes 6, né, como aqui em cima, vamos multiplicar 3 vezes 3, por causa dessa base 3, o expoente 2. Então, 3 multiplicado por 3. Beleza? Tranquilo? 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza? Ó, ficou quase, hein? Ficou perto aqui da nossa resposta, bem mais perto que a letra A, mas, infelizmente, não é a nossa resposta. Beleza? Beleza, foi bom para a gente relembrar aqui a potenciação e agora uma operação diferentona aqui, né? Esse primorial, esse hashtag, você já viu falar sobre o primorial, gente? O próprio nome já faz uma chamada aqui para um conjunto de números muito interessante. Os números primos, né? O primorial depende dos números primos. Então vamos listar alguns aqui para a gente poder utilizar nessa opção. Os números primos são números importantes, tá? Você deve relembrar. São números que possuem apenas 2 divisores. E, começando pelo número 2, a gente vai seguindo essa listagem. Depois temos o 3, o 5, 7, o 11 e assim por diante, tá? Esses aqui já são suficientes para a gente poder descobrir esse valor. E agora, basta que a gente faça a multiplicação dos números primos que sejam menores do que 6. Vamos olhar na lista. Quais números são menores que 6 aqui? O 5, o 3 e o 2. Caso o número 6 fosse primo, né, no caso, se a gente aplicasse o primorial em um número primo, o próprio número pode entrar na nossa multiplicação também, tá? Nunca se esqueça disso. A gente não ignora os valores que estão aqui sendo aplicados, tá? É que aqui o 6 ele não é primo, então ele não entra de fato na multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes 2, que são os 3 primos que existem menores que 6, tá? Isso aqui, gente, é fácil, tá? 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Excelente, gente. Perfeito.
30 não é a nossa resposta, então a gente já pode eliminar também a alternativa letra C. Sobrou apenas a letra D, essa raiz cúbica. E aí, você sabe resolver raiz cúbica? Como que eu faço, né? Sem ficar chutando valor, sem poder lembrar aí da nossa memória. Existe um método prático? Existe, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? O método da fatoração é bem interessante, serve também para raízes cúbicas. Então a gente pega esse 216, vamos fatorá-lo, obviamente, por números primos, que é esses números aqui em cima que eu listei, e a gente vai fazer umas estratégias aí para poder descobrir a raiz cúbica de 216, tá? Vou listá-lo aqui, ó, 216, e agora basta que a gente faça uma divisão, tá, gente? Começando pelo primeiro primo que é par, que é o 2, né? E é o único primo que é par, na verdade, né? Então vamos dividir por 2, porque o 216 é par. 216 dividido por 2, isso aqui é igual a 108. 108 também é um número par. E aí divide por 2 de novo. Aqui vai ficar igual a 54, que dá para dividir por 2 novamente. E aí vai ficar 27. E olha que interessante. O 27, gente, já não é mais par. Então eu tenho que ir para o próximo número que está aparecendo aqui, que não é par, né? No caso aqui, o número 3 já consegue dividir o 27. 27 está na tabuada do 3, né? Então vai ficar aqui 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. E 9 dá para dividir por 3 novamente. E aqui divide por 3 até chegar no 1. Olha que interessante. Temos esses fatores aqui, então, que são multiplicações, tá? Todos eles multiplicações. E aí, qual que é a estratégia para descobrir a raiz cúbica? Como a raiz cúbica ela tem um índice 3, olha só, interessante aqui, eu vou agrupar essas multiplicações aqui de 3 em 3 valores iguais, tá? Isso aqui é muito importante. Então, vamos pegar 2 vezes 2 vezes 2 e vamos juntar eles aqui em uma única potência. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo, ou se você quiser colocar 8 também, mas isso aqui vai ficar mais interessante, tá? E 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao cubo. Feito isso, agora a gente consegue colocar dentro da nossa raiz quadrada. Então, vai ficar aqui raiz cúbica de 2 ao cubo. Como são multiplicações, posso separar da raiz, como vocês já sabem. Vai ficar 3 ao cubo aqui. E o que foi importante para a gente fazer essa fatoração e deixar essas potências? Olha que legal. Raiz cúbica corta com expoente cúbico. Raiz cúbica corta com expoente 3. Então, o que vai sobrar? Apenas esses números aqui, 2 e 3 multiplicados. Portanto, a raiz quadrada de 200, raiz cúbica, perdão, de 216 é igual a 2 vezes 3. E 2 vezes 3, gente, não tem segredo, né? É igual a 6, que é exatamente o valor que a gente tinha aqui, 6 como sendo a nossa resposta. A alternativa correta, então, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Grande abraço a todos, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.